Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porém Informa, também a Cerro Coré FM. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Falar que nós tivemos ontem um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Botafogo e Chapecoense empataram sem gols, né? Ontem à noite no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times. Os cariocas continuam em nono lugar com 23 pontos e perde uma oportunidade de encostar mais aí nos líderes, né? Enquanto que os catarinenses seguem na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 14 pontos. A postura ofensiva da Chapecoense no primeiro tempo assustou o Botafogo, né? Que teve dificuldades em sair de seu campo, recepcionado sempre por 6 jogadores ali no campo de defesa adversário. A equipe carioca tentou trocar passe, mas não conseguiu passar por essa barreira, né, do time catarinense, que apostou nos lançamentos longos. Com os dois lados não conseguiram êxito nessa missão, como os dois fracassaram, né, os goleiros quase não foram incomodados nos primeiros 45 minutos. Gatito fez a primeira boa defesa aos 24 minutos, né, em um chute de fora da área de Camilo. O Botafogo acordou no jogo e concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo. Dali foi feito o cruzamento de Luiz Fernando para a cabeça de Diego Souza, que saiu à direita do goleiro Tiepo. Pelo mesmo setor, Alex Santana acertou o cruzamento, mas ninguém surgiu na pequena área para empurrar, né, essa bola para o gol. E os jogadores continuaram muito mal nas finalizações. Luiz Fernando e Lucas Campos erraram pelo Botafogo e Gum pela Chapecoense. Tiepo só foi fazer uma defesa aos 45 minutos por causa de um chute longo de Alex Santana. Então você viu que o jogo foi sonolento, né? O segundo tempo, o Botafogo voltou diferente, um pouco mais agressivo, conseguiu uma bola na trave aos 3 minutos, após uma cabeçada do Alex Santana. Com os cariocas mais ofensivos da Chapecoense, encontrou espaços para os contra-ataques, né? Aos 11 minutos, de uma jogada de todo o setor de ataque, Camilo tocou para Augusto bater e o Gatito acabou pegando firme. E aí foi indo, tentou daqui, dali, mas não teve jeito, né? E o Botafogo acabou sendo vaiado pelo seu torcedor no Engenhão, né? O Botafogo não perdoou e tome vaia no Botafogo por esse resultado ruim contra a Chapecoense, que luta aí contra o rebaixamento. Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Santos, no sábado às 18 horas na Arena Condá, em Chapecó. No mesmo dia, às 20 horas, o Botafogo visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Não é missão nada fácil para os dois aí, só que a Chapecoense joga em casa, né? E o vice-líder Santos joga contra o vice-líder Santos, mas é em casa. E o Botafogo pega o Internacional lá em Porto Alegre. Líder do campeonato é o Flamengo, que na última rodada assumiu essa condição de líder, né? Ao vencer o Ceará por 3-0. Aliás, vamos conferir o resultado, né, os resultados dessa rodada, que foi a 16ª. O Atlético Mineiro perdeu para o Bahia em casa, 1-0. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense 2-1. O Santos empatou com o Fortaleza 3-3, vencia por 3-0 e sofreu o empate. O Vasco ganhou do São Paulo por 2-0, resultado de certa forma até surpreendente. O Goiás venceu o Internacional por 2-1. O Ceará foi derrotado pelo Flamengo 3-0. Avaí e Corinthians empataram em 1-1, quase que o Corinthians consegue dar a primeira vitória ao Avaí no campeonato, né? CSA e Cruzeiro empataram em 1-1, Botafogo e Chapecoense 0-0, e hoje ainda tem Palmeiras e Fluminense para fechar a rodada, jogo no Allianz Parque às 20 horas, né? O Flamengo é o líder com 33 pontos, o Santos também tem 33 pontos, é o segundo, perde aí no saldo de gols, que o Flamengo tem 17 e o Santos 11. E o Palmeiras vem com 30 pontos, joga hoje, pode ir a 33, né? Para assumir a liderança teria que golear a equipe do Fluminense hoje. 3-0 pelo menos para igualar, né? E 4 para assumir a ponta, ficaria com o mesmo número de pontos que o líder Flamengo. O Inter é o segundo com... O Inter é o segundo. O São Paulo é o quarto com 30, né? O quinto é o Corinthians com 28, o sexto Atlético Mineiro 27 e o Inter é o sétimo com 24 pontos. O oitavo Bahia com 24 pontos também. Nono Botafogo 23, décimo Atlético Paranaense 22, 11º Goiás 21, 12º Grêmio 21, 13º
O Ceará com 20 pontos, 14º Vasco da Gama com 20 pontos, 15º Fortaleza 18, 16º Cruzeiro 15, abrindo a zona do rebaixamento está a Chapecoense, que ontem empatou. 17º, 14 pontos, 18º Fluminense, 12 pontos, né? 19º CSA 12 pontos e o Avaí 20º Lanterna apenas 7 pontos. Caminha a passos largos aí para a segunda divisão o Avaí, né? Que voltou esse ano, mas já está voltando para a Série B, né? Está retornando aí para a Série B. Na segunda divisão, Tião Prado, o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão da Série B será conhecido hoje, quando 8 jogos abrem a 19ª rodada do campeonato. O líder Bragantino depende apenas de si, enquanto que o vice-líder Coritiba vai ficar secando, né? Na liderança isolada com 35 pontos, o Bragantino vai até Maceió enfrentar o CRB, que tem 27 e está na 6ª colocação. Com 2 pontos a menos que o time paulista, o vice-líder Coritiba recebe o Vitória no Couto Pereira, invictos a 4 jogos. Os baianos estão na beira da zona do rebaixamento em 16º lugar com 19 pontos. O grande jogo do dia será realizado em Recife e a expectativa é de um grande público na Ilha do Retiro. Empatados com 30 pontos, Atlético Goianiense e Sport fazem um confronto direto pelo G4. Os goianos estão em terceiro e os pernambucanos em quarto por conta do número de vitórias, 8 contra 7. Sob o comando interino de Felipe Moreira, Jorginho foi demitido no último domingo. A Ponte Preta tem pela frente o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Os gaúchos têm 20